Queridos, a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo convite que nos foi feito pelo pastor presidente deste ministério, pastor Luiz Tavares. Quero agradecer mais uma vez, pastor, em poder estar aqui servindo a noiva do Cordeiro neste altar. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a sua casa, todo esse ministério. Deus abençoe. Deus abençoe os obreiros que aqui estão na minha retaguarda. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui, elegantérrima, muito elegante, muito bonita. Deus te abençoe. Viu? Quando eu passei, eu lhe cumprimentei, eu disse, eu não falei com a irmã ainda. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Sempre me acompanha, sempre que pode me acompanha. Meus irmãos, abra a Bíblia no livro de Lucas. Sem mais delonga, Lucas capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 5 do livro do Lucas. Capítulo 1, versículo 5. Lucas 5, 1. Quantos já acharam, pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Qual era o nome do sacerdote? Da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Qual era o nome dela? Pai, muito obrigado pelo texto que agora lemos. Está inserido dentro de um contexto. E eu quero pedir ao Teu Espírito Santo, que é dono da igreja, Tu que és o noivo da igreja, Tu sabes da necessidade da Tua igreja. Querido Espírito Santo, que o Senhor nos guie naquilo que vamos falar, e que o Senhor tenha liberdade para continuar agindo neste ambiente, para a glória do Teu nome. A igreja diz, podei tomar os vossos assentos. Olhe para cá, me dê alguns minutos. As crianças vão subir para a salinha. Então, aonde tiver uma criança, identifique para que a tia possa passar recolhendo e levar as crianças para a salinha, amém? Para o ambiente delas, e elas fiquem confortáveis e possam aprender a palavra lá dentro da sua linguagem. Livro de Lucas, capítulo de número 1. Nos dê alguns minutos do seu precioso tempo para que eu possa expor aquilo que o Espírito tem para nós na noite deste dia. O texto que agora lemos, ele está inserido dentro de um contexto esse que vai falar acerca de um casal, o nosso irmão e a nossa irmã, o nosso irmão Zacarias e a nossa irmã Isabel. Zacarias e Isabel estão enfrentando um problema peculiar da época que eles viviam.
Lucas vai detalhar esse problema, já vista que Lucas era médico. Lucas vai dizer que esta mulher, por nome de Isabel, ela era estéril. Ser estéril na época que esses assim viviam era não ter a bênção de Deus, porque gerar naquela época era ser agraciado pelo céu, carregar a bênção de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que esta mulher não tinha filhos, não gerava, não porque não queria, e sim porque não podia. Não porque ela não gostasse, e sim porque ela foi impossibilitada. O problema todinho é que quem impossibilitou ela de gerar foi o céu. O céu achou por bem de Isabel não gerar. Existem alguns momentos na nossa vida que o céu é que fecha, é que trava algumas áreas da nossa vida. Não sei explicar porque os céus faz isto, mas o que eu sei é que o céu ainda fecha para a gente não gerar naquele tempo que a gente quer que seja gerado. Se a gente ler o livro de 1 Samuel, a história de Ana, a gente vai perceber que o problema de Ana não era com Penina. E a gente insiste em bater que o problema de Ana era com Penina. Entretanto, Penina só entrou na jogada, na história, porque Ana não gerava. E como havia a necessidade de um homem ter a sua descendência, então ele escolheu por Penina, ele escolheu Penina para ser aquela que iria gerar. Entretanto, a quem ele amava era a Ana. O texto é muito claro quando diz: ele dava porção maior a Ana porque ele a amava. Então ele não queria ter Penina, ele só queria ter Ana. Mas por causa da cultura, por causa da necessidade e por causa da pressão, ele aceitou Penina para que Penina gerasse e tivesse filhos dele. Ou você não lembra o que fez a nossa irmã Sara, quando percebeu que não gerava, e ela foi que ofereceu a Abraão, seu esposo, a Agar. Abraão não queria Agar, mas a sua esposa que disse: deita-te com a minha serva, para que ela possa gerar e possa se cumprir na tua vida o que Deus falou. Só que Deus não precisa que ninguém lhe ajude para ele cumprir aquilo que ele disse que iria fazer. Você já poderia falar com pelo menos duas pessoas, pelo menos do lado da direita e da esquerda, e dizer para ele e para ela: diga, Deus não precisa de ninguém para fazer o que o céu determinou que seria feito na tua vida. Olhe para cá. Eu não sei lhe explicar, porque tem hora que Deus trava. Eu não consigo lhe explicar, mas o que eu consigo lhe explicar é que aquele que trava é o mesmo que destrava. Aquele que fecha é o mesmo que abre.
Aleluia, aleluia, aleluia. Porque o texto vai dizer: e o Senhor cerrou a madre de Ana. Mas o mesmo que cerrou a madre dela disse: hoje eu resolvi abrir a madre de Ana. Porque Deus deixou que tudo aquilo acontecesse. Nada nessa terra acontece aleatoriamente. Tudo tem um propósito. Então, em vez de ficar reclamando porque Deus fechou, Deus travou, Deus não fez, Deus não te deu, vai agradecendo, vai glorificando, vai exaltando, vai. Porque eu não vejo a irmã Ana dizendo: hoje eu não vou para o culto porque Deus travou a minha madre. Hoje eu não vou para o culto porque Deus fechou a minha madre. Hoje eu não vou para o culto porque o Senhor não me ouviu. Não, não. Diz o texto que anos e ano após ano ela estava lá. Se é para chorar, eu vou chorar no templo. Se é para clamar, eu vou clamar no templo. Se é para gemer, eu vou gemer no templo. Oh, glória. Pega na mão de quem está do seu lado. Pega na mão dele. Segura a mão dele, segura a mão dela. Diga para ele, diga para ela: é melhor chorar aqui do que murmurar em casa. Não, diga de novo para ele, para ela, diga: é melhor chorar aqui do que murmurar em casa. Quem veio para chorar aqui? Levanta a mão, rerebassa. Ai, ai, ai. Eu prefiro vir chorar aqui do que ficar murmurando em casa. Eu não sei se tem dois que preferem. O primeiro já está aqui. Cadê o segundo? Olhe para cá. Nós temos uma problemática dentro desse texto que agora nós lemos. Por quê? Porque o texto vai nos informar que este homem, ele é sacerdote. Este homem, ele é. A sua esposa é filha de sacerdote. Então nós temos aqui um casamento sacerdotal, uma linhagem sacerdotal. E dentro desse relacionamento sacerdotal, este homem exercia o seu ofício quando a sorte caía sobre ele. E ele entrava no templo para oferecer sacrifício pelo povo. Olha para cá. Naquela época existia 3 ofícios. Quantos ofícios eu disse? 3 ofícios. Primeiro ofício, o do rei. O rei era aquele que liderava o povo. O rei era aquele que zelava pela lei para o povo. O rei era aquele que ia para a batalha com o povo. Mas naqueles dias também tinha o segundo ofício, que era o ofício sacerdotal. O sacerdote era aquele que pegava as queixas do povo e levava para o altar e oferecia em sacrifício a Deus. Então o sacerdote era a ligação do povo com Deus. E existia um profeta também. O profeta era a ligação do Deus Altíssimo com o povo. O sacerdote era a boca do povo diante de Deus, e o profeta era a boca de Deus diante do povo. Vamos repetir, por favor? O sacerdote era a boca do povo diante de... E o profeta era a boca de Deus diante do... Então perceba, este homem, por boca de Deus, achou por bem naquele dia a sorte cair sobre ele. E o texto vai dizer, leia isto por favor, capítulo 1 do livro de Lucas. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. O nome dela era Isabel. Versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, e vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles faziam tudo certinho. Olha para cá. Eles faziam tudo certinho. Perceba, eles eram justos perante
perante Deus e viviam irrepreensivelmente diante do povo. Então eles tinham a justiça de Deus e andavam em retidão diante do povo. Versículo 7. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Deixa eu te explicar isso aqui. Naquele dia, Zacarias vai ser escolhido para entrar dentro do templo e oferecer em sacrifício, em incenso, os pedidos de orações que todo o povo lhe fazia. Zacarias vai entrar para oferecer os pedidos de orações que os outros lhe faziam. Só que entenda isto: ele está entrando no templo para orar pelo povo. Ele está entrando no templo, num lugar chamado Santo do Santo, para orar pelo. Me acompanha para você entender. Ele está entrando num lugar chamado Santo do Santo para orar pelo. Só que ele está orando pelo povo, mas a sua oração não está sendo. Isso aqui dá um nó, irmãos. Porque ele vai orar pelo povo, mas quem está precisando de oração? Ele vai clamar pelo povo, mas quem está precisando de um milagre? Ele vai buscar Deus, mas quem está precisando do socorro de Deus? Porque muitas das vezes a gente ora e Deus atende a oração. Quando a gente ora para o fulano, quando a gente ora para o Beltrano, quando a gente ora para o cicrano, mas Deus não está nos atendendo. Nós estamos sendo instrumento de Deus para abençoar outras vidas, mas nós muitas das vezes estamos precisando de um socorro de Jeová. E se a gente não tiver cuidado, isso trava a nossa comunhão com Deus. Isso bloqueia a nossa oração com Deus. Porque alguém pede oração a você quando você está no pior momento da sua história. Eu não sei você, mas quantas das vezes eu já orei por alguém, eu precisando de algo semelhante daquilo que eu estava orando. E sabe o que é? Eu não consigo definir se é o melhor ou se é o pior. É alguém chegar para dizer: eu quero lhe agradecer. Por quê? Pela oração? Não, porque a oração que o Senhor fez, Deus respondeu. Deus respondeu a minha oração que eu fiz por alguém, não está respondendo a minha oração que eu estou fazendo por mim mesmo. Deus respondeu a oração que eu clamei por alguém, mas não está respondendo a oração dentro da minha necessidade. Se você não tiver cuidado, isso vai travar o teu relacionamento de oração para com Deus. Diga para quem está do seu lado, diga para ele, diga: muitas das vezes. Não, foi fraco, diga: muitas das vezes, para Deus destravar algo na tua vida, Ele precisa ver você intercedendo pela vida do outro. Eita! Lê isso aqui. Primeiro, Lucas, por favor, lê isso aqui. Capítulo de número 1, versículo de número 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida.
Eita Deus, tu já imaginou se Zacarias batesse o pé e dissesse: eu fui escolhido para entrar para oferecer sacrifício por esse povo e o Senhor não está me ouvindo? Eu não vou entrar, eu não vou oferecer sacrifício, eu não vou orar, eu não vou subir lá naquele altar para pregar se eu é que estou precisando de uma palavra, eu não vou subir naquele altar para cantar se eu é que estou precisando de um milagre. Muitas das vezes o destravar do céu na minha vida e na tua vida depende de como você vai fazer aqui nessa terra. Pega na mão de quem está do teu lado, pega, levante a mão dele, levante a mão dela, diga: para Deus mudar a história de Jó, ele teve que clamar pelos seus amigos. Diga: enquanto ele clamava pelos seus amigos, Deus destravava no céu milagre para Jó. Levante a mão dele, levante a mão dela, diga: enquanto Zacarias entrava no templo para oferecer sacrifício, o céu já estava trabalhando para lhe dar vitória. Não, peraí. Não larga a mão dele, não larga a mão dela, não levante a mão dele, levante a mão dela, diga: eu não sei como tu chegasse aqui, como tu entrasse aqui, mas o que eu sei é que o céu te conhece, e na hora que tu entrasse o céu registrou, e o registro foi esse: ela veio oferecer o sacrifício, e eu já estou preparado para responder a oração dela. Abre a boca para adorar a Ele. Responder a oração de Zacarias. Diga comigo: Deus vai responder a oração de Zacarias. E o que é que Deus vai dizer para Zacarias? Capítulo 1, por favor. Veja o que diz o versículo de número 13, versículo de número 14. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e lhe porás o nome de João. Versículo 14: e terás prazer e alegria. E terás o que? Prazer e alegria. E terás o que? Prazer e alegria. Quem é que vai ter prazer e alegria? Zacarias. Quem é que vai ter prazer e alegria? Zacarias. Quem vai ter prazer e alegria? Zacarias. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Diga comigo: e muitos se alegrarão no seu nascimento. Diga: e muitos se alegrarão quando o milagre acontecer. Olhe para quem está do seu lado e diga: se prepare para duas coisas. Diga: se prepare para duas coisas. Olha dentro do olho dele, dentro do olho dela, diga: se prepare para duas coisas. A primeira é que muitos vão se alegrar, e a segunda é que nem todos vão se alegrar. Diga: no que Jesus vai fazer na tua vida, muitos vão se alegrar, mas nem todos vão se alegrar. Eu vou liberar de novo essa palavra nesta noite. Pega na mão de quem está do seu lado, olha para ele, olha para ela, diga: esteja preparado, porque muitos vão se alegrar, mas nem todos vão se alegrar. Diga para ele, para ela, diga: mas Deus não está nem aí. Se alguém se alegrar ou não, Deus vai fazer. Se alguém se alegrar ou não, Deus vai realizar. Se alguém se alegrar ou não, Deus vai te dar. Abra a boca para adorar a Ele nesta noite. Deixa eu ver quem pode adorar a Ele.
Porque tem hora que a gente se frustra com algumas pessoas que era para se alegrar com a gente pelo que Deus está fazendo na nossa vida. Só que a gente percebe pelo semblante que nem todos estão alegres. Mas Deus não está nem aí com quem está ficando triste por aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar operando, Ele vai continuar realizando. Elemando, revácia, elemando, revaia. Levanta o dedo de profeta, levanta o dedo de profetiza. Aponta para ele, aponta para ela. Diga, esteja preparado. Diga, muitos vão se alegrar, mas nem todos vão se alegrar. Esteja preparado para não se frustrar, não se entristecer, mas Deus vai fazer. Porque será, versículo 15, porque será grande diante do... Porque será o quê? Porque será o quê? Porque será o quê? Grande diante do... Mas Zacarias era pequeno, Isabel era pequena, mas Deus está dizendo que vai fazer coisa. Mas Isabel era pequena, Zacarias era pequeno, mas Deus está dizendo que vai fazer coisa. Mas a condição de Isabel era pequena, mas a condição de Zacarias era pequena, mas Deus está dizendo que vai fazer coisa. Mas a situação era pequena, mas Deus está dizendo que vai fazer coisa. Então olha para quem está do seu lado e diga: Deus não depende da tua situação para fazer coisa grande. Diga: Deus não depende da onde tu se encontra para fazer coisa grande. Deus não depende do que tu tens para Ele fazer coisa grande. Pega na mão de quem está do teu lado, diga para ele, diga para ela, diga: dentro de Zacarias, dentro de Isabel e na vida de Zacarias vai ser gerado algo grande. Diga: mas eles eram pequenos, mas está chegando algo grande. Mas a condição era pouca, mas está chegando coisa grande. Levante a mão, porque eu quero profetizar nesta noite. E assim como o Senhor me dá ordem, a tua condição pode ser pequena, mas o céu está gerando coisa grande para te entregar. Abra a boca, abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Deixa eu ver quem pode adorar. Eu vou deixar você adorar. Mas ela era estéril, mas eles já eram velhos. Mas o céu olhou de lá e disse: vou gerar algo grande. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh glória, oh meu Deus. Por que coisa grande? Porque para Isabel esse menino tinha uma definição. Para Zacarias esse menino tinha outra definição. E para Deus esse menino tinha um propósito. Eita Deus, oh glória, oh glória. Diga para quem está do seu lado, diga: para a mãe esse menino tinha uma definição. Para o pai esse menino tinha outra definição. Mas para Deus esse menino tinha propósito. Olha para cá. Para a mãe era só um filho. Para Zacarias era a continuidade do seu sacerdócio. Mas para Deus seria profeta. Deus está
precisando de um profeta, Zacarias está precisando de um sacerdote, e a mãe está precisando de um filho. Deus disse: não tem problema, vou dar um filho. Vai ser sacerdote para o pai e profeta para mim. Pega na mão de quem está do teu lado nesta noite, diga para ele, diga para ela, diga: Deus vai te dar algo que para você terá um sentido, mas para ele terá outro. Mas o que ele vai fazer vai ser tão grande que vai chamar a atenção de muitos. Abra a boca para adorar a ele. Só que quando Deus disse que iria fazer, quando Deus disse iria fazer e como iria fazer, porque Deus só não disse que iria fazer, Deus disse como iria fazer. Deus até deu nome. Deus até deu o quê? Nome. Deus até deu o quê? Nome. Porque antes de tu saber o nome daquilo que Deus vai te dar, Deus já sabe o nome daquilo que vai te entregar. Alguém pegou isso aqui nesta noite? Alguém pegou isso aqui nesta noite? Então olha para quem está do seu lado e diga: antes de tu saber o nome daquilo que Deus vai te dar, Deus já colocou o nome naquilo que Ele vai te entregar. Já tem nome. Já tem nome. Quando Deus disse pela boca do anjo, é uma teofania. Teofania forma. Deus assume uma forma, se apresenta a Zacarias dentro do templo e diz para ele: eu vou fazer. E Zacarias olha para o anjo e diz: mas como é que vai ser esse negócio? Capítulo 1, versículo de número 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou, e minha mulher. Vai uma dica aqui para os homens: aprenda com Zacarias. Olhe para quem está ao seu lado e diga: aprenda com Zacarias. Zacarias disse: eu sou velho, mas a minha mulher é adiantada a idade. Ela não é velha. Não chame mulher de velha. Amém? Aqui é uma dica. Aprenda com Zacarias. Zacarias disse: eu sou velho, mas a minha mulher, ela é avançada em idade. Aprenda com Zacarias. Mulher tem problema com esse negócio. Então não diga que ela é velha. Olha para cá. Olha para cá. Zacarias vai apresentar a Deus as suas limitações. Diga comigo: Zacarias vai apresentar a Deus as suas limitações. Diga: Zacarias vai falar para Deus das suas limitações. Olha para cá, porque tem hora que o milagre que Jesus diz ou disse que vai fazer na nossa vida é tão grande que quando a gente olha para a nossa situação, a gente começa a dizer: não dá. Não dá, porque esse negócio não casa. Esse negócio não casa. O senhor eu acho que o profeta se enganou, que ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe. Não dá, esse negócio não casa não. O senhor está dizendo que vai fazer um negócio muito grande. O senhor está dizendo que eu vou coisar com a minha esposa e vai vir um filho dela. E como é que vai vir se ela é estéril? Se eu já sou velho. Quando ele disse já sou velho, ele disse: eu não estou mais legal não. Eu não estou não. O senhor está dizendo que eu não estou mais legal, não. O senhor não sabe como estão as condições por aqui. Eu não estou mais legal, não. A minha mulher também não. O senhor está dizendo que vai acontecer. Oh meu Deus. Isso aí é o nosso retrato. Isso aí é a nossa vida. Isso aí é a nossa situação. Essa é a nossa história. Quantas das vezes nós dizemos para Deus que nós não temos condições por causa daquilo que Ele quer nos entregar. O que Ele quer fazer é tão grande que quando a gente coloca, sabe, irmão, na balança daquilo que a gente temos, de quem nós somos, do que aonde nós estamos, a gente diz que não há condição. Só que Deus não está limitado às tuas condições. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus não está limitado às tuas condições. Diga de novo, diga: Deus não está limitado às tuas condições. Diga: na hora que Ele disser que vai fazer, não se preocupa, quem vai dar um jeito é Ele.
glória. Segura a mão dela, segura a mão dele, levante a mão dele, levante a mão. Diga, está preocupado com o quê? Diga, está preocupado com o quê? Está temendo o quê? Diga, ele disse que iria fazer, então o céu vai se responsabilizar. E o Eremondo Revassia. Abra a boca para adorar quem trouxe glória. Abra a boca para adorar quem trouxe aleluia. Deixa eu ver quem pode adorá-lo. Versículo 19. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás o quê? E não poderás até ao dia em que essas coisas aconteçam. Olhe para cá, que eu já estou começando a encerrar. Olhe para cá. Deus vai deixar Zacarias o quê? Segundo o texto, que daqui a pouco eu mostro para vocês, eu me arrisco a dizer que Deus também vai deixar Zacarias surdo. Porque quando chegaram para perguntar qual seria o nome do menino, o texto vai dizer: e perguntaram a Zacarias por aceno. Daqui a pouco eu mostro esse texto para você. Deus vai deixar Zacarias mudo. E talvez tenha deixado ele surdo. Por quê? Porque está acontecendo um mistério. Está acontecendo o quê? Está acontecendo um mistério lá dentro da igreja, mas tem uma galera lá fora querendo saber o que está acontecendo aqui dentro. E Deus, como conhece a gente, diga, Deus conhece a gente. Diga, por mais que Deus diga não fale, o negócio incontrolável. Pergunta, é o que, pastor? Essa linguinha que tem dentro da nossa boca. Ela tem hora que ela quer dominar a gente quer. Eu não ia dizer não ia falar não, mas tu guarda segredo. Eu sou um túmulo. Rapaz, tu não sabe de nada. Deus falou comigo e disse que ia fazer um negócio terrível na minha vida. Oxe, meu Deus, Deus disse que ia me dar um casamento. Menino, Deus disse que ia operar, me dar um filho. Deus disse que ia me dar uma casa. Deus disse que ia me dar um carro. Deus disse que ia fazer. Deus disse que ia... Alguém está ouvindo? E está inchando por dentro. Porque nem todos que te arrodeiam têm a mesma estrutura de se alegrar com aquilo que Deus diz que vai fazer na tua vida. Então olha para quem está do seu lado e diga, vigia, crente. Diga, porque nem todos estão preparados para ouvir o que Deus vai fazer na tua vida. Diga, aprenda com José e os seus irmãos. Sabe quando tentaram matar? Não gostava dele, não gostava. Tá bom, tá certo. Não gostava não, tá bom. Que levava uma fama dos irmãos para o pai. Não gostava não, mas querer matar, não. Mas sabe quando que tentaram matar? Quando ele disse, os molhos, eu tive um sonho. Os molhos se dobravam diante do meu. Aí os irmãos diziam, é o quê? Oi? Tu vai crescer e passar da gente
Não, aqui não. Porque tem gente que tem dificuldade com o crescimento dos outros. Ai. Olhe para quem está do seu lado e diga, na obra do Senhor há espaço para todos. Diga, não interessa quem cresce mais ou quem cresce menos. Há espaço para todos. Então, como você não sabe a estrutura da pessoa, se a pessoa está preparada psicologicamente, espiritualmente, para ouvir o que Deus vai fazer na sua vida, então é melhor não falar. E quando a língua coçar para falar, eu tenho uma técnica para te ensinar. Posso ensinar? Pronto. Quando a língua coçar para falar, quando for falar, tu morde ela. Eu quero ver tu falar depois que tu morder ela. Deus sabendo, leia isso aqui. Não estou inventando não. Capítulo 1, por favor, leia isso aqui. Olha só o que diz o texto. Versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias e se maravilharam-se de que tanto se demorasse no... Tu acha que esse povo que estava lá fora estava esperando Zacarias para quê? Para saber o que estava acontecendo lá dentro. Para saber porque ele estava demorando muito lá. Para saber o que Deus tinha falado. Para saber como Deus tinha trabalhado. Olha para quem está do seu lado e diga, não fale. E se for preciso, Deus vai te calar para você não falar. Diga, olha isto aqui, olha quando Deus vai liberar para Zacarias falar. Olha isso aqui. Capítulo 1, olha assim, versículo de número 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Olha para quem está do seu lado e diga, melhor do que você falar, é melhor deixar que o teu milagre fale por você. Remando revácia. Pega na mão de quem está do teu lado, levante a mão dele, levante a mão dela, diga o que Deus vai fazer. Vai falar mais alto do que qualquer palavra que você disser. Diga, espere Deus realizar, que alguém vai saber como Deus está trabalhando na tua vida, como Deus está trabalhando na tua casa, como Deus está trabalhando na tua... Alguém pega essa palavra, jogue a mão lá em cima, abra a boca e já dá 2 glórias para Jesus. Aleluia. Quando o menino nascer, eu abro a tua boca. Quando o menino for apresentado no templo, eu abro a tua boca. Isabel gera, o menino nasce, Isabel pega o menino e vai para o cartório de Jerusalém. Quando ela chega no cartório, todo mundo conhecia Isabel. Por quê? Porque era da linhagem sacerdotal. Todo mundo conhecia Zacarias. Por quê? Porque era da linhagem sacerdotal. Quando chega no cartório para registrar, eles perguntam, qual é o nome da criança? Qual é o nome que Isabel diz? Toda a igreja, qual é o nome que Isabel diz? Qual é o nome que Isabel diz? Alguém teve a ousadia de botar o dedo no rosto de Isabel e dizer, pode não. Pode não. Porque tem gente que não te ajuda, mas quer se intrometer naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Pode não. Por que não pode? Porque na tua família até hoje nunca existiu um com o nome de João. Não faz parte da linhagem. Leia capítulo de número 1. Leia versículo de número 60. E respondeu sua mãe e disse, não, porém será chamado, versículo 59. E aconteceu que
ao 8º dia vieram circuncidar um menino, e lhe chamava Zacarias, o nome do seu pai. E lhe respondeu a sua mãe, disse: não, porém será chamado de João. E disseram-lhe: ninguém na tua parentela se chame por este nome. E perguntaram por acenos, olha o versículo 62, e perguntaram por acenos, mímica, ao pai, como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo: o seu nome é João, o seu nome é João, o seu nome é João. Porque tem gente que quer dizer como Deus vai trabalhar na tua vida, tem gente que quer determinar como Deus vai fazer na tua casa, tem gente que quer meter o bedelho naquilo que Deus vai fazer na tua história. Pega na mão de quem está do teu lado, levante a mão dele, a mão dela, diga para ele: não tinha, mas a partir de hoje vai passar a existir, porque o teu Deus traz a existência o que não existe, só para te dar vitória. Quem pega essa palavra, joga a mão lá em cima, abre a boca e já dá 2 glórias para Jesus hoje aqui neste lugar. Oh meu Deus, eu encerro minha participação, que eu já passei 3 minutos e não quero que o meu paletó seja puxado. Então diga para quem está do seu lado, por favor, diga: não se limite, porque alguém está querendo colocar limite na tua história. Não, diga, não permita que alguém coloque limite na tua história. Diga: não permita que alguém coloque limite na tua história. O que não existiu vai passar a existir. Jogue a mão lá em cima, abre a boca e dá 2 glórias para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26.